Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do nosso speedrun, nosso formato de episódio menorzinho, com menos pessoas, para debatermos um assunto de uma forma mais rápida, sem muita pauta, gerando essa conversa mais pessoal com você, nosso querido ouvinte. Eu sou o Hilário e estou aqui hoje sozinho para falar sobre Trails in the Sky First Chapter, o remake de Trails in the Sky. Mas antes de começar a falar sobre o remake e dar as minhas opiniões apaixonadas por esse jogo, já dando spoiler aí, eu quero só dar os nossos recados paroquiais aqui. Nós estamos disponíveis no Spotify, no YouTube, no Deezer e também em qualquer agregador de podcast que você utiliza. Então dê essa força lá pra gente, escute a gente onde você mais gosta, deixe um comentário, uma avaliação, porque tudo isso é muito importante para ajudar o Fliperama. Não só isso, como nós temos também o nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa com nossos ouvintes, troca uma ideia. E também nós temos outros níveis de financiamento coletivo, onde você recebe recompensas acumulativas. Então, dê uma olhada lá, todos os nossos links, redes sociais estão na descrição do episódio. Então, dê aquela força. Então, queridos ouvintes, hoje eu tô aqui para conversar sobre Trails in the Sky First Chapter e por que ele se tornou um dos meus jogos favoritos desse ano de 2025 e também por que ele se tornou um jogo tão especial para mim como um todo. Antes de falar um pouco sobre o jogo, eu só quero comentar que não teremos spoilers da história, não teremos grandes revelações do que acontece no jogo. A ideia é realmente ser uma conversa mais leve sobre a visão de quem tá entrando na série agora, que é o meu caso, e tentar convencer o máximo de pessoas que der a jogar esse jogo, porque simplesmente é algo muito especial. E antes de falar sobre o jogo em si, eu só quero dar um panorama de por que esse jogo ele estava sendo tão hypado pra mim e um pouco da minha relação com Trails como um todo. Eu comecei a falar sobre a série Trails há muitos e muitos anos atrás. Se eu não me engano, foi quando o Trails of Cold Steel 2 lançou, né? Então ela sempre esteve ao meu redor, eu sempre ouvi falar sobre essa série, mas eu nunca tinha adentrado ela, porque pra quem não conhece nada da série Trails, ela é uma série spin-off da série The Legend of Heroes, que aconteceu algo similar com Shin Megami Tensei e Persona, né? Que Persona é o spin-off que ficou mais famoso que a série principal. Isso também aconteceu com a série The Legend of Heroes, porque lá em 2004 nós tivemos o lançamento de The Legend of Heroes, Trails in the Sky pro PC, e depois teve também versões pro PSP, e a série Trails in the Sky é uma trilogia, então nós temos o Trails in the Sky, depois temos o Second Chapter e o Third Chapter. Porém, a série Trails ela é uma série muito grande de jogos, porque os jogos eles são todos interconectados e todos eles se passam no mesmo período de tempo também, né, ali movendo a história pra frente aos poucos. Então, nós temos a série Trails in the Sky, que são 3 jogos. Depois nós temos a duologia Trails from Zero e Trails to Azure. Depois nós temos a tetralogia do Trails of Cold Steel 1, 2, 3 e 4, que foi aqui onde eu comecei a ouvir a falar sobre a série, porque esses jogos eles foram lançados direto no Play, né, na época eu tinha Play 4, então onde eu já tava ouvindo falar. Depois nós temos o Trails into Reverie, e depois disso o Trails Through Daybreak 1 e 2. E também nós temos o recente lançado Trails Beyond the Horizon. O primeiro lançamento simultâneo da série Trails no mundo todo foi o próprio remake do First Chapter, do Trails in the Sky. Então foi ali onde a série começou a ser lançada mundialmente no mesmo dia, porque no passado os jogos tinham um delay de 1-2 anos ali para vir pro ocidente. Isso acabou também deixando a série ainda mais difícil, né, de penetrar aqui para um novo fã. Por conta disso, né, do tempo que o jogo levava para vir pro ocidente. É uma série muito grande, então são uma série de 13 jogos principais e todos eles se conectam. E a ideia dessa série é muito interessante, porque ela é
uma série toda contínua que você vai ver acontecimentos através de um continente por vários ângulos e países e perspectivas diferentes. Então, o Trails in the Sky, os 3 jogos é focado em uma região, o Trails from Zero e o Trails to Azure é em outra região, o Cold Steel é em outro. Então, cada história, ela parece isolada inicialmente, porém, como toda a série é contínua, os acontecimentos de um jogo impactam em outro, personagens de um jogo aparecem em outro, ou às vezes os grupos se juntam. Então tem toda essa dinâmica muito interessante e muito contada em banho-maria sobre esses personagens e como eles se juntam e como alguns podem ser inimigos ou como tudo se conecta de uma certa maneira, né? Inclusive eu ouvi muitas comparações com inclusive One Piece, né? Então ouvi dizer que a série Trails ela é o One Piece do JRPG, e isso por si só é uma frase extremamente forte que pode convencer alguém aí a dar chance pra série. Dando todo esse panorama da série como um todo, eu quero falar um pouco da minha relação, porque como eu comentei, eu ouvi falar sobre Trails pela primeira vez lá no Cold Steel 2, se eu não me engano. Porém, como eu vi que eu precisava jogar a série In the Sky primeiro, que eram os 3 primeiros jogos, e eles só estavam no PC, e como nós ouvintes sabem, eu não jogo no PC, eu sempre tava com aquela vontade de jogar e conhecer a série, mas sempre tinha esse empecilho da plataforma em que os jogos estavam. Até que, agora, em 2025, nós tivemos o lançamento do primeiro jogo da série Trails in the Sky, todo refeito para as plataformas modernas, inclusive para Switch, para PlayStation, para o PC. Então ele tá nas plataformas modernas e isso me animou muito, porque finalmente eu ia sair do patamar de que eu queria entrar na série, que eu queria ser um fã dessa série, e agora eu posso dizer que eu sou um fã da série, mesmo tendo jogado só o primeiro jogo no momento. E eu também quero deixar um comentário e os links na descrição aqui do episódio de que tiveram 2 pessoas na internet que me influenciaram muito a querer entrar ainda mais pra essa série. Uma dessas pessoas é o Pedro Henrique Ludilip, que é o PH, né, do X-Controle, o PH do TVPH. E a outra pessoa é o Tengu Maru, Fernando Muccioli, do Jogabilidade, que ele entrou na série Trails há alguns anos, acho que ele tá agora há 2 anos, quase 3 anos, acompanhando a série, e ele tem relatado a jornada dele dentro da série Trails, dentro do Jogabilidade. Então, pra mim, os episódios em que o Tengu falava sobre Trails era muito especial, porque eu queria muito saber mais da série, e isso só fomentou ainda mais a minha vontade de entrar dentro dessa série maravilhosa. E chegou finalmente o momento. Então, eu já estava muito predisposto a gostar do jogo e muito predisposto a querer mergulhar nesse universo. E aí, todos os comunicados e preâmbulos feitos, vamos falar sobre o que é o jogo em si. O Trails in the Sky First Chapter, ele pega muito das sensibilidades e otimizações que a série teve recentemente, nas entradas mais recentes, e adiciona nesse remake. Então, ele é um jogo todo em 3D, com exploração de cenário 3D, porque o antigo, né, o jogo original de 2004, ele é um jogo em visão isométrica, em que o combate ele é por grid, então é uma comparação bem esdrúxula, mas acho que faz sentido para quem não tem a visão do jogo, é pensar um pouco em um jogo tático. Então você pode andar num cenário aberto dentro do combate por turno. O posicionamento do seu personagem ele é importante, porque você pode posicionar o seu personagem atrás de um inimigo, e você tem skills que são únicas de cada personagem que podem, por exemplo, dar mais dano quando ataca o inimigo por trás, ou pelo lado, ou quando acerta um inimigo que tá sob uma condição específica. E tudo isso é muito legal, porque dá um dinamismo muito grande pro combate. O remake, ele usa essa base e ele ainda extrapola um pouco mais, né? Porque agora todos os cenários são 3D, agora você tem um eixo a mais de exploração, digamos assim. Não só como tem essa parte tática do combate, que é por turno, e o posicionamento dos personagens
é algo muito importante, como antes de entrar no combate por turno, você tem ainda um combate por ação, o que lembra muito o Metaphor ReFantazio, em que a gente tá andando por um cenário aberto 3D, explorando, pegando item, derrotando os inimigos que a gente vê no mapa, ali eles andando. E se você estiver forte o suficiente, você consegue derrotar o inimigo num combate em tempo real, onde você começa a bater no inimigo, você consegue usar até algumas habilidades nessa área aberta, e você pode stunar o inimigo, e com o apertar de um botão, você inicia o combate por turno contra aquele inimigo. Se ele estiver stunado, atordoado, você já começa dando um golpe mais forte no inimigo do começo do turno, e você ganha uma vantagem ali, onde todos os seus personagens vão agir com o personagem estando atordoado. Então isso é uma possibilidade, assim como você também consegue, às vezes, matar o inimigo antes de entrar no combate por turno, o que adianta muito o farm e adianta muito a exploração em lugares que você já passou. Então você pode estar andando numa região que você já está num nível bem mais alto e você derrota todos os inimigos sem nem precisar entrar no combate por turno, porque você já está em nível mais alto. E isso é muito interessante, adianta bastante a exploração do mapa. Mas beleza, expliquei um pouco do sistema de combate, acho que é um ponto importante. Agora vamos falar um pouquinho da história, porque eu acho que é aqui onde está o maior coração do jogo e é aqui onde eu fui completamente cativado por eles. Porque a gente acompanha a história de dois personagens, da Estelle e do Joshua, que eles são irmãos de criação. O pai da Estelle acha o Joshua um dia desacordado, quando os dois eram criança, e leva o Joshua pra casa, começa a cuidar dele, e aí meio que acaba adotando ele como um filho, né? A Estelle já era mais crescida nessa época, ela tinha ali uma volta de uns 10, 11 anos, né? Então, eles tiveram um período juntos de uns 5 anos sendo criados como irmãos. E a gente acompanha, então, a aventura deles quando eles já são adolescentes ali, então eles já vivem 5 anos juntos como irmãos. E eles estão treinando para se tornar Bracers, que é uma espécie de milícia, uma espécie de grupo mercenário que aceita todo tipo de trabalho, desde procurar uma pessoa desaparecida, serem garotos de recado, resgatar alguém que foi capturado, matar monstros. Então eles são meio que essa guilda que tá por todo esse país e eles estão treinando para se tornarem Bracers, né? E a gente começa o jogo com eles conseguindo essa licença para se tornar Bracers e começam a aventura deles à procura também do pai da Estelle e do Joshua, porque ele saiu em uma missão, ainda não voltou, então a gente vai ter os dois explorando todo esse país, conhecendo novas pessoas, fazendo missões através do país como um todo e querendo amadurecer como Bracers, né? Porque a gente começa o jogo com eles se tornando Bracers Juniors e eles vão fazer missões com o objetivo de se tornarem Bracers Seniors. E isso é muito interessante porque a história, ela começa com um certo padrão baixo de periculosidade e de escala das coisas, né? Porque o jogo, ele é muito sobre a jornada da Estelle. Até eu diria mais da Estelle do que o do próprio Joshua. Porque não tem um grande acontecimento, um grande objetivo final de, sei lá, como é comum em JRPGs, matar Deus. Ou um grande objetivo miraboloso que você começa o jogo matando coelhinhos e no final você tá impedindo uma guerra absurda intercontinental. Não é esse o caso em Trails in the Sky e eu acho que isso é um charme muito grande que o jogo tem, porque ele é um jogo muito mundano da melhor forma possível, eu tô dizendo isso, porque ele é um jogo muito pessoal, muito sobre a história desses personagens, sobre a forma como eles vivem nesse mundo, a forma como eles exploram esse mundo e como eles vão indo de região em região desse país fazendo bem, fazendo o que eles podem, né? Até pela própria questão de poder deles. Então, a história ela começa
e por muito tempo ela é esse padrão de escala baixo, porque ela tá desenvolvendo bem no banho-maria, bem devagarzinho, o relacionamento dos dois, o relacionamento da Estelle com o Joshua. Eles como personagens vão amadurecendo, eles vão conhecendo personagens novos durante a jornada, e algo que eu nunca vi sendo feito dessa forma e eu achei maravilhoso é como tudo é muito coeso, tudo é muito natural, tudo é muito humano. Até mesmo a forma como a party funciona. Porque normalmente no JRPG, quando um personagem entra pra sua party, ele vai ficar fixo até o final do jogo, mesmo que narrativamente não faça mais muito sentido aquele personagem estar na sua party, né? Ele só tá indo junto pelo rolê, basicamente. Isso é algo que sempre acontece em JRPGs e algo que a gente meio que até parou de se questionar com o tempo, porque é assim que JRPGs funcionam, né? Porém, o Trails faz algo interessante de que a party e os personagens dentro do grupo muda o tempo todo, e sempre levando a narrativa como principal fator. Então vão ter capítulos dentro do jogo em que você vai jogar o capítulo todo só com a Estelle e com o Joshua. Depois, no capítulo posterior, você vai ter mais uma ou duas pessoas entrando pro grupo, e essas pessoas vão estar no grupo enquanto for de interesse delas, e não porque o jogo quer que ela fique no grupo. Então faz muito sentido esse vai e vem das pessoas, porque isso, primeiro, reforça de que é uma história sobre a Estelle e sobre o Joshua, e as relações são muito naturais, são muito bem escritas. Então a gente tem uma história muito boa, muito cativa, ela é muito interpessoal, ela é muito íntima desses personagens. A construção de universo é espetacular, apesar de que nesse jogo a gente ainda tem pouco disso. Então todas as questões políticas são interessantes, as discussões de poder, de império, de monarquia, toda a questão política é muito bem construída, muito interessante. É um mundo que você quer viver e você quer ver mais do mundo, e saber que os outros jogos eles exploram ainda mais e evoluem ainda mais esses pontos me deixa ainda mais animado para ver para onde que a série vai. Então a história é excelente, a construção de mundo é excelente, os personagens são maravilhosos. A Estelle, ela se tornou uma das minhas personagens favoritas dos videogames, assim. Eu acho que ela tem uma personalidade muito fora do comum de uma protagonista de JRPG, porque ela é mais esquentada, meio cabeça dura, meio porradeira, meio não, bastante porradeira. Então ela usa um bastão de combate, que ela aprendeu inclusive a lutar com o próprio pai dela. Então ela tem essa personalidade muito forte e muito divertida, porque ela é meio avoada, meio bobinha, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa personalidade dela, ela também serve dentro do jogo como uma questionadora de coisas que são comuns em JRPG. Então o Joshua, ele já é mais um personagem padrão, mas eu não falo isso como demérito, mas ele é um personagem mais sad boy, meio Ed, meio Sasuke da vida, digamos assim. E a Estelle, ela tá sempre questionando isso, ela tá sempre quebrando os estereótipos de um JRPG de uma forma extremamente cativante, engraçada. O senso de humor do jogo é muito bom também. Então ela é uma personagem maravilhosa. E além disso tudo, claro, como eu já comentei, o combate é muito bom. A exploração do mundo é muito divertida, é muito gostosa. O combate, ele tem um senso tático muito recompensador, porque a gente tem o personagem pode andar, né, livremente dentro do combate no seu turno, então todo o resto fica parado, você posiciona o seu personagem onde você quiser e utiliza um golpe ali, né, sendo que a gente tem golpes básicos que não fazem muito, né, mas é um golpe básico ali. Nós temos as crafts, que são habilidades únicas do seu personagem. Então a primeira craft da Estelle é uma que ela gira o bastão ao redor dela, e se pega na lateral do inimigo, né, pegou o inimigo de lado, ele leva mais dano e stuna também o inimigo. E nós temos as artes, e é aqui onde, meu Deus, eu me deleitei nesse sistema, porque as artes, a grosso modo, elas são um sistema de magia do jogo. Cada personagem tem um sistema de você poder colocar slots de quartz, que é algo que está no decorrer da série como um todo, e cada quartz, que é uma espécie de uma esfera de energia, digamos assim, tem uma cor, e cada cor
te dá um status, um benefício de status, né? Então, mais vida, mais ataque, mais defesa. E também, se você liga cores iguais, ou se você liga combinações diferentes dessas cores, você vai ganhando mais e mais magias. Então, por exemplo, a Stelle, eu posso colocar um quartz de defesa, que é um quartz de cor marrom, alaranjado assim, que dá um nível de magia de terra, por exemplo. Se eu coloco também um quartz verde, que é o de velocidade e de vento, eu posso juntar essas duas magias, uma magia de terra com de vento. E isso podem desbloquear novas magias, por exemplo, e novas habilidades, né? Tanto passivas quanto também de skill. Então é muito interessante como isso funciona, porque a ligação desses quartos tem que ser em linhas. Então é pensar de que um personagem que é mais focado em magia, ele vai ter uma linha só dentro da build dele, com várias cores diferentes se ligando, porque assim ele vai ter acesso a várias magias diferentes, de várias cores diferentes, né? Enquanto o personagem mais porradeiro, mais golpe físico, ele vai ter várias pequenas linhas que se ligam no mesmo ponto. Então cada linha vai ser um status focado naquilo. Então, por exemplo, o Joshua, ele tem 2 linhas, enquanto outros personagens mais focados em magia têm uma linha contínua. Então tudo isso dá uma dinâmica de build muito legal, muito interessante, flui muito bem e você sente o personagem ficando mais poderoso e mais recompensador no combate. Tanto que eu tava com medo de que esse sistema seria complexo demais. Porém, o jogo ele tem várias qualidades de vida que ajudam isso. Então, o jogo ele te dá uma recomendação. Você pode pedir pro jogo mesmo montar uma build pra você, caso você queira. Mas é bem fácil, assim, você conseguir montar uma build legal e funcionar. Então, tudo isso é bem interessante. Eu acho que esse é a minha visão geral, o meu relacionamento com o jogo. E dizer assim que eu tô realmente apaixonado pela série. Agradecer a todas as pessoas que me influenciaram a jogar a série, porque realmente se tornou uma das minhas séries favoritas de JRPG. Eu estou sedento pra jogar o remake do 2, que isso já foi anunciado, que a Nihon Falco está fazendo um remake do segundo jogo. Eu espero que lance logo, porque eu estou, maluco assim pelo final do primeiro jogo. É um cliffhanger absurdo. A minha vontade de tentar jogar no PC foi bem grande quando eu terminei o primeiro jogo, mas eu gostei tanto da experiência de jogar o remake no PlayStation que eu vou esperar sair aí o Second Chapter, que talvez lance ano que vem, assim esperamos. Então essa é a minha visão geral sobre o jogo, de que é um jogo apaixonante, é um jogo com muito carinho, com muito coração, tanto na sua escrita, quanto no desenvolvimento de personagem, quanto no seu sistema de combate, e eu só poderia recomendar, assim, absurdamente para todo mundo jogar esse jogo. Eu fico muito feliz de como o jogo foi recebido, né? Ele veio com uma nota muito alta no seu lançamento. No Metacritic ele tava 91, 92. Pô, é muito bom, sabe? Ver um jogo que mesmo antes de eu jogar, eu já tinha um carinho gigantesco. E ele está sendo tão bem recebido, só me deu um quentinho no coração ainda mais. Então, acho que podemos parar o episódio por aqui. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado ao Bruno Felipe, ao David, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt e também ao Perfil. A ajuda de todos vocês é fundamental para deixar o Fliperama Nerd crescendo, evoluindo e trazendo episódios novos todo sábado para você aí, nosso querido ouvinte. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Sintonia Criativa.